Bom dia, crianças, né? Hoje nós iremos abordar o conteúdinho de história sobre os engenhos de açúcar, tá certo? Então, como nós vimos no conteúdo anterior, né, no desenvolvimento socioeconômico, nós vimos o quê? Que hoje, por exemplo, né, não há mais naquela época não havia centros urbanos, podemos dizer assim, tão populosos, né, e desenvolvidos como hoje, isso século XVI, século XVII. Então, e era na zona rural, no campo, no interior, como nós chamamos, né, que eram como é que eu posso, lá na zona rural, digamos assim, eram as atividades economicamente eram mais importantes, eram mais desenvolvidas na zona rural. As pessoas mais ricas daquela época, elas viviam o quê? Da agricultura, que era desenvolvida onde? Na zona rural. Então, a zona rural, elas eram mais importantes economicamente, porque lá onde se desenvolviam as culturas de cana-de-açúcar, culturas de cana de plantação de café, tá certo? Então, a zona rural, o campo, o interior, elas eram mais importantes economicamente. Por quê? Porque os centros urbanos, né, não eram tão populosos. Isso século XVI, século XVII, tá certo? E na zona rural nós sabemos que se destacou muito, porque era onde o açúcar era produzido, né? Aqui na nossa região Nordeste, certo? Então vamos lá. E a produção de açúcar era uma atividade realizada por quem, gente? Pelos escravos, como nós podemos ver, que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. Vejam só. E vocês podem estar observando esta imagenzinha aí do ladinho, né, direito, né? Plantação, eles que faziam o plantio e eles que faziam a colheita, né, da cana-de-açúcar, certo? O engenho era o local, né, onde eram reunidas todas as instalações para a fabricação do açúcar. Era chamada de engenho, como a gente pode estar vendo. E o que era um engenho? Era uma casa grande, né? A chamada fábrica de açúcar. E lá no engenho, ele era composto pela casa grande, que era a casa dos senhores, né? Uma casa que tinha todas divisões de cômodos, bem arrumada, muitos quartos, certo? A capela, porque eles sempre levavam as pessoas para fazer essas orações, casamentos, né? Tudo. A senzala, que moravam os escravos, que a senzala era um local bastante escuro, sem ventilação, só tinha uma porta, certa? De entrada e de saída, a mesma. Aí tinha também os canaviais, que é as plantações de cana, né? E o pelo bangui. Então, as terras da propriedade eram quase todas utilizadas para a plantação de cana, certo? Então, como você tá vendo. Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos também, né? Necessários à sobrevivência dos moradores da fazenda, como, por exemplo, milho, né, feijão, arroz, tinha uma parte que era reservada para esses produtos necessários à sobrevivência deles. E a outra parte também, ela era destinada para a plantação de capim, né, para a pastagem dos animais, porque os animais foram grandes contribuidores, né, lá, né, nos engenhos de açúcar, tá certo? Que era um local lá. Ajudavam muito os homens. Aí nesse quadrinho aí do lado, abaixo dessa imagem, como eu disse para vocês, nós temos aí, no centro do engenho, né, encontravam-se os banguês ou fábricas do açúcar, certo? Que eram formados. Depois, pela moenda, né, um conjunto de peças que moíam a cana. Moenda era o local que moía a cana para obter o caldo, certo? Que depois que esse caldo estava lá, né, ele ia ser movimentado, né? Ia ser usava-se a força dos animais ou da água, né? Para movimentar esse caldo. E pela casa das caldeiras, né? A caldeira onde eles iam colocar lá aqueles tachos bem grandes para poder ferver, né? O caldo, onde o caldo era fervido e depois ele era purificado, né, em tachos de cobre, ia ser colocado lá. Aí, nessa imagenzinha abaixo, você pode estar vendo, todo o trabalho nos engenhos era feito pelos escravos, como você está vendo aí, certo? A questão da moenda, tudo era a força deles, vocês podem estar vendo aí, ó, nessa imagenzinha, certo? Depois nós temos aí que, próximo a essas instalações, né, a casa ao engenho, ficava a casa grande, como eu disse, a casa do senhor, né, com a sua família, e ela era chamada assim porque ela era composta por vários cômodos também, tinha sala, tinha cozinha, como a nossa casa, só que tinha muitos quartos, certo? Isso a casa grande.
Depois tem a casa dos senhores de engenho, era considerado o chefe da família, o senhor de engenho, né? Que morava a esposa, os filhos, né? Que deviam sempre obedecer a ele. Na maioria dos engenhos, a casa grande ela era ligada a uma capela, né? Porque os colonos eles mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal. E na capela eles realizavam as cerimônias, missas, batizados, casamentos e festas religiosas. Porque já que Portugal era um país bastante católico, então quando os africanos vinham para cá, né, os negros, para trabalhar na plantação de cana, eles eram obrigados a seguir esta crença que vinha de Portugal, que no caso era o catolicismo, tá certo? Por isso que coloca aí que tem que ter a capela, né, onde eles faziam batizados, missas, eles queriam a conversão, né, desses colonos. Aí nós temos aí a imagem, né, da casa grande, né, a capela em uma só construção, né, nós temos aí abaixo. Depois nós temos os escravos, eles viviam aonde? Então nós vimos que a casa grande, quem morava era o senhor de engenho, uma casa com vários cômodos, que tinha vários quartos, uma casa parecida com a nossa, né? Aí tínhamos a capela, né? Isso tudo formava o engenho. Agora abaixo nós temos a casa do escravo. O escravo ele vivia onde? Gente, num local chamado senzala. E lá, como eu disse para vocês, era um local desprovido de janela, quer dizer, não tinha janela, não tinha divisões, tá certo? Era uma espécie assim de galpão, bem grande. E só havia uma porta, que eles entravam e saíam por esta mesma porta. O espaço, né, a senzala, ela ficava de frente para o pelourinho. E o que era esse pelourinho, tia? Imaginem, gente, era uma coluna de pedra ou madeira, onde eram castigados os escravos. Então, logo que ele saía, ele entrava e saía da sua casa, né, da senzala. Então, já não tinha porta, não tinha janela, era muito escura, abafada, baixa, que era para realmente dificultar a fuga dos escravos, né? Eles entravam e saíam pela mesma porta para dificultar essa fuga, né? E logo na frente, quando eles entravam e saíam, ele já viu o pelourinho, que era uma espécie assim de uma coluna de ferro, como vocês estão vendo aí. Acabamos de ouvir agora, uma coluna de ferro, que lá onde eles iam ser amarrados, iam ser batidos, né? Iam ser chicoteados, eles iam apanhar, né? Se eles fugissem, tentassem fugir, desobedecessem ao senhor de engenho. Era onde ele recebia os castigos, amarrado lá. Imagina, né? Depois, durante o dia, né, os escravos e as escravas, eles seguiam para o trabalho. Ficavam lá no trabalho, iam lá para a plantação de cana-de-açúcar, cada um tinha suas atividades a serem desenvolvidas durante o dia. Somente as crianças e as idosas que ficavam lá na senzala, tá certo? Depois, à noite, os homens, né, e as mulheres, eles não dormiam junto, eles tinham que ficar separados, que era para dificultar a convivência, dificultar o diálogo, para que eles não se organizassem para fugir. Certo? Então, vocês imaginem aí como era a vida dos escravos. Então, o trabalho na produção do açúcar, ele envolvia várias fases. Primeiro, nós sabemos que tem que ser o quê? Plantada a cana-de-açúcar, não é, gente? Então, planta a cana-de-açúcar. Depois, o que acontece? Segundo pontinho aí. A cana-de-açúcar é levada para a moenda, né? Moenda vem de moer, onde ela vai ser triturada, né? Para a obtenção do caldo. Logo após ela ser triturada, né, ter lá o caldo, esse caldo ele é colocado em uma caldeira, como eu disse para vocês, que é um tacho bem grande, enorme, que vai ser colocado sobre a lenha, né, para ele ferver e se transformar em um líquido grosso. Esse líquido ele é chamado de melado, certo? Depois o melado, né, ele é depositado em vasilhas de barro, onde fica semanas até ele ser purificado e ficar bem sólido, né, tipo a rapadura. Depois de purificado, né, o açúcar, né, ele é retirado de vasilhas, né, porque ele vai estar sólido, né, duro aqueles pedaços. Então ele vai ser amassado, certo? Vai ser batido até ficar quase moído. E aí eles vão colocar ele no sol para realmente ele terminar de ficar legal. E depois, somente depois que ele estiver seco, é que ele vai ser colocado em caixas de madeira seca, forradas com barro e folhas de bananeira. Certo? A folha da bananeira naquela época tinha uma grande serventia. Aí abaixo vocês podem estar vendo, aí era uma moenda. Eles iam lá, pegavam os feixes de cana, traziam, né, no braço, no ombro, né? Também vocês estão vendo os animais aí do lado, que eram os animais colaboravam muito com eles. Logo em seguida é que eles iam aí, ó, essa parte aí que eles iam moer.
sabe? É a moagem da cana-de-açúcar no engenho, tá certo? Essa imagem aí tá representando. Depois, gente, nos engenhos, o primeiro dia em que a cana era moída era chamada de dia da batata. Depois, esse dia era muito festejado com fitas coloridas e vinham também convidados dos engenhos vizinhos, né? O primeiro dia que eles iam moer a cana, que ela tinha sido colhida, né? É todo um processo, certo? Aí aqui, crianças, como a gente acabou de ver, aqui, gente, é um engenho. Aqui é uma pequena representação de um engenho. Lá no engenho, nós vamos ter a roça, né, que era onde eles iam plantar os alimentos necessários à sua sobrevivência. Ia ter o canavial, a plantação de cana, né, a roça dos escravos também, para eles plantar lá os alimentos dele. A senzala, que é essa casa maior aí. Aí temos os moradores livres também, a casa grande, que é uma casa mais arejada, com cômodos como a nossa, né, a senzala não tem divisão de cômodos. Depois nós temos aí a capela, aí o númerozinho 2, você pode estar vendo a capela, né? Que era o local onde eles faziam batizados, os rituais. Por quê? Porque nós somos um país colonizado por Portugal. Portugal, ele era um país católico. Por ele ser católico, então ele obrigava também as pessoas, no início aqui da nossa colonização, a serem católicos também. Então tinha batizados, tinha missa, tinha todos os rituais católicos. Depois nós temos aí, como eu disse para vocês, né, no 14, os animais, eles auxiliaram, ajudaram muito os homens, os escravos, no transporte de lenha, para queimar lá na caldeira, porque naquele tempo não tinha fogão a gás, não tinha isso não. Tudo era queimado a lenha, certo? Para fazer a caldeira, para poder ferver o caldo da cana. Aí o 7 aí é a caldeira, certo? Que era onde o local muito quente, que eles ficavam mexendo lá o caldo da cana, até para ficar grosso, né? Aí o 6 era a fornalha onde ele coloca a lenha para ser queimada. Aí nós temos aí o 5, a moenda, né? O local onde eles iam fazer o processo de moagem, né? Iam moer a cana. Aí, no caso aí nessa moenda, eles usavam a roda d'água, certo? Para moer, para rodar, para girar. Alguns locais na moenda, eles eram mesmo com a força, eles giravam, né? Lá. Aí o 3, o transporte da cana, que era realizado por ele, também por animais. Aí o 1, a casa grande, certo? Então, gente, tudo isso aí é uma imagem que representa o quê? O engenho. E aqui, nessa imagem, nós temos aí também, né? Só para vocês verem, a economia colonial açucareira, nesse período, né? Nós temos aí, né, as representações, os escravos, né, que trabalhavam em tudo, como eu falei antes, a partir do plantio da cana, colheita da cana e depois em todo o processo do engenho, né? A partir da moenda, de tudo. Eles iam moer a cana para transformar em caldo, depois levavam para a caldeira, para ferver, certo? Tudo eram eles que faziam naquela época e ainda eram fiscalizados, como a gente viu. O pelourinho, né, o local onde eles eram castigados, amarrados, né, onde eles eram chicoteados, ficava logo à frente da casa deles, que era a senzala. E a imagenzinha da cana aí bem no meio, né, simbolizando, era o produto, né, de grande destaque naquela época. Então, meus amores, esse conteúdinho aqui, você pode estar lendo, encontrando ele no nosso livro, na página 162 a 164. E em seguida, você faça uma atividadezinha simples, na página 165 e 166, tá certo?